Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina. Vamos falar aqui de medicações, né? Medicações via oral, por sonda nasointeral, sonda nasogástrica e pela gastrostomia, ok? É a última vez que a gente vai ver esse conteúdo, vocês vão precisar lembrar de algumas coisas, principalmente, né, em relação à forma de administrar medicações. Existe diferença entre a administração de medicamentos via oral e por sonda, ok? Vamos lá. Qual que é a diferença entre essas medicações? Primeiro, vamos ter que lembrar lá do primeiro módulo, noções de farmacologia, farmacocinética. As medicações que vão por boca, gente, elas fazem as 5 fases da farmacocinética. As medicações por sonda, não, tá? As medicações por sonda, elas não fazem as 5 fases. Por quê? Elas pulam a fase da ingestão. Então, todo medicamento que vai pela boca, eu chamo de medicamento via oral. Tá? Todos os outros medicamentos que são injetados, né, de forma aleatória, pode ser pelo estômago, pode ser na via intestinal, mas dentro do meu trato gastrointestinal, eles eu vou fazer por sonda. Então, eu preciso que vocês entendam isso daqui. A ingestão de medicamentos via oral pode ser por comprimido, pode ser líquido, pode ser gotas, pode ser em pó. Já a administração de medicamentos por sonda, ela sempre tem que estar na forma líquida. Ou, no mais assim, pesar, né, na forma pastosa, mas que dê para você injetar. Se você não tiver isso em mente, você vai errar na hora de fazer o cálculo, ok? Então, ó, lembrando, né, só para vocês poderem lembrar, a ingestão é o ato de colocar o comprimido na boca, a absorção, né, a absorção ela vai se dar no intestino, porque o comprimido ou o medicamento ele vai para o estômago, onde ele né, diluído, e aí as partículas desse comprimido ou do medicamento, né, vai aqui para a luz intestinal, onde é absorvida, vai para a corrente sanguínea, onde é distribuída, faz a biotransformação no fígado, lembrando que biotransformação é tornar o princípio ativo, né, realmente ativo, e isso só acontece quando há ligação de uma proteína plasmática específica àquele composto químico, tá? Fora isso, o medicamento ele é excretado sem ser bioativado. E a forma de excreção é quando a gente elimina o comprimido. Lembrando que aqui eu coloquei a forma de excreção, mas não tem só essa, tá, gente? Não tem só a forma de excreção urinária, fecal, a gente excreta também pelo suor, né? Pela respiração. Então, a gente tem diversos tipos aí de excreção, ok? Quais são as diferenças? Então, ó, medicamentos líquidos, né, que a gente chama de, perdão, medicamentos VO. A gente pode ter aí na forma de comprimidos, de pó, medicamentos líquidos, então vão pela boca. Medicamentos que vão por sonda nasogástrica ou GTT, né? Tem que ser medicamentos na forma líquida. Medicamentos que vão por sonda nasointeral, tem que ser na forma líquida. Lembrando que sonda nasogástrica e gastrostomia, elas abrangem o estômago. Já a sonda nasointeral ou intestino. Existe diferença? Sim, existe, tá? Muitas vezes não é considerada essas diferenças pelo médico. O farmacêutico, ele pira, tá? Quando a gente fala isso, mas é verídico. Às vezes o médico, ele manda o paciente para casa tomando um comprimido, por exemplo, que ele tem que ser, ele teria que passar obrigatoriamente pelo estômago para ser, como que fala? Desencapsulado pelo ácido gástrico, tá? Porque senão ele não ativa. E esse medicamento o médico passa e a gente obrigatoriamente tem que dilacerar não, como que fala? Macerar esse comprimido e fazer por sonda e jogar direto na luz do intestino. Vai ter efeito? Baixíssimo. Tá? Então, assim, às vezes o paciente ele não melhora, por quê? Porque o medicamento está indo pela via errada e ele não é capaz, o intestino, por exemplo, não é capaz, sem o suco gástrico, de fazer com que o comprimido ele seja absorvido 100%. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Toda vez que tiver uma fórmula, né, que
seja favorável ao uso de sondas. Então, por exemplo, eu tenho dipirona, eu vou colocar exemplo da dipirona. Eu tenho dipirona que são gotas, eu tenho dipironas que são líquidas, gotas e comprimidos, perdão. No caso de gotas e comprimidos, no caso de comprimidos, né, eu sei que se eu tomar pela boca, vai cair no meu estômago, vai ser lá absorvida no meu intestino e vai cair na minha corrente sanguínea. Ok. Mas eu tenho como substituir a forma de comprimido, por exemplo, pela dipirona gotas, ou pela dipirona suspensão, né? Ou pela dipirona efervescente. Então, eu tenho diversas outras formas. Toda vez que eu tiver uma apresentação diferente de um medicamento, eu tenho que informar o médico, né? Principalmente quando for antibiótico, tá? Vamos falar de medicações aqui um pouquinho via oral, né? Primeiro, medicamento via oral, como que a gente dá para o paciente? Nunca na sua vida você vai colocar o comprimido na sua mão e colocar água no copo e oferecer o comprimido já, né, já desembalado na sua mão direto ao paciente. Jamais. Para você fazer isso daqui, você teria que estar com luva. Tá? Não se coloca a nossa mão direto numa coisa que vai na boca de outra pessoa. Professora, mas e a comida? A comida é outra coisa, gente, né? A gente tem que confiar que a pessoa é limpinha. E aqui também, mas a gente sabe que a gente toca em várias coisas no hospital, então a gente não deve, né, tocar aqui no comprimido. Ah, então eu vou colocar diretamente na bandeja, jamais, tá? Não se faz isso. O Corém, ele abomina esse tipo de apresentação, mesmo que a bandeja esteja limpa, não é para colocar o comprimido, né, na superfície e levar o comprimido dessa forma ao paciente. Ah, então como que eu tenho que levar? Num copinho, tá? Então, você coloca o comprimido dentro de um copinho, pega um copo com água, pega a sua bandejinha, leva lá e oferece ao paciente. É assim que a gente entrega um comprimido via oral ou qualquer medicamento via oral para um paciente. Se for na forma líquida, obrigatoriamente tem que estar dentro de um copo ou dentro de uma seringa, tá? Então, é dessa forma. Agora, se é comprimido, cápsula, sei lá, drágia, qualquer outro tipo de apresentação, né, que ele tenha que engolir, obrigatoriamente tem que estar dentro de um copinho, ok? Vamos ainda lembrar que os medicamentos que são administrados pela boca, eles necessitam de deglutição. Então, todo paciente que tiver dificuldade de deglutir, eu tenho que informar o médico, né? Por exemplo, o paciente ele não consegue engolir um copo de água. Você acha que ele vai conseguir tomar um comprimido? Jamais. Você vai matar o paciente sufocado, né, engasgado e não vai conseguir tomar de forma alguma. Aqui, gente, eu coloquei essa foto, eu repeti essa foto, se vocês já viram, né, vão ver novamente. Eu tenho diversas formas de apresentação de medicamentos que vão via oral, tá? Algumas delas se confluem com medicamentos que vão por sonda, que nem medicamento líquido, né, xaropes, né, suspensões, tá? Mas eu também tenho ó, esses tipos de medicamento. Eu tenho aqui, né, cápsula gelatinosa, por exemplo, ibuprofeno, né, comprimido, ele vem numa cápsula dessa. A gente tem drágia. A drágia, gente, ela tem um revestimento duro pra caramba, porque é um comprimido que não deve ser partido. Mas em alguns casos, né, como eu já falei, a gente sabe que não deve ser partido, mas infelizmente a gente é obrigado a partir, porque não tem como fazer de outra forma, tá? Temos os comprimidos que são sucados e não sucados, e temos as cápsulas também, né? Que são aquelas que têm a liberação dela retardada, o efeito dela é retardado, tá? Então a gente tem que entender que existem diversas formas de apresentação de comprimido. O correto seria ter a apresentação desses comprimidos em outros tipos de apresentação farmacológica, na forma líquida, mas nem todos são desse jeito, né? Tirando a dipirona, gente, que tem apresentação de supositório de todos os medicamentos que você possa imaginar, todas as formas de apresentação farmacêutica, a dipirona ela é mestre nisso, tá? Agora, os restantes do comprimido, não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que comprimido não sucado, a gente não parte, né? Obrigatoriamente, a gente tem que dissolver, né? A mesma coisa vai acontecer com a cápsula gelatinosa, a mesma coisa vai acontecer com a cápsula rígida, né? E com a drágia, ok? Então vamos lá. Importante aqui, né? Comprimidos sucados, né? Podem ser, comprimidos podem ou não ser sucados. Geralmente ele é branco e não possui brilho.
Isso a gente chama realmente de comprimido. Comprimido revestido, ele tem um revestimento, né? Ele não possui sucos de corte, então ele não é sucado, ele não pode ser cortado, possui um brilho devido à camada de revestimento para proteção e cor. Esses comprimidos aqui, geralmente, tanto a drágia quanto o comprimido revestido, eles são... Por que eles são dessa forma? Porque o pó deles não compacta, não é que nem comprimido, não é que nem a palavra diz, né? Comprimido, comprime. Eu não consigo comprimir, então obrigatoriamente eu tenho que colocar como se fosse um envelope por volta deles, para que eles, né, sejam mantidos lá dentro, tá? Agora, aqui, por exemplo, na drágia, né? A drágia, gente, se você já pôs uma drágia na boca, você percebe que o revestimento dela, né, ele é docinho. Por quê? Porque provavelmente o medicamento que tem aqui dentro é extremamente amargo, tá? Então, a gente sabe que na drágia, né, o que tem aqui dentro é muito, muito amargo, então não se quebra. Quando se quebra, né, não se consegue deglutir, ok? E a drágia sempre vai ser redondinha, já o comprimido revestido, ele tem diversos tipos de formato, pode ser triângulo, quadrado e aí por diante. E a cápsula, né, que pode ser um invólucro duro ou mole, isso depende, tem cápsulas que você tem que abrir que você não consegue de jeito nenhum, tem outras que só de você apertar o pó, né, explode para fora. Com encaixe ou não, tem umas que você tem que cortar obrigatoriamente, ela não é encaixada, ela é colada, né? Possui formas variáveis e pode ou não ser aberta. Esse é o problema, porque quando ela não pode ser aberta de forma alguma, significa, né, de uma forma geral, que a gente não pode diluir esse medicamento para injetar, mas o médico prescreve e obrigatoriamente a gente tem que fazer, tá? Só os comprimidos, então, aqui no caso, podem ser cortados, né, quando eles têm suco, ok? Como calcular a dosagem do medicamento via oral? Primeiro, a gente tem que lembrar de 3 coisas importantíssimas. Primeiro, ler sempre a pergunta do problema, sempre lê o problema, interpreta, mas olha a pergunta, vê se ele está te perguntando em comprimido, em ml, em gotas, né, em quantidade, sempre vê isso, porque esse medicamento via oral, gente, pela boca, ele tem pegadinha. No caso da medicação via oral, ela não precisa de diluição, vamos deixar isso daqui claro, né? Que não é que ela não precisa de diluição. Geralmente, eu espero que o comprimido seja o quê? Absorvido, tá? No caso de precisar de diluição, significa que o medicamento é via oral, mas o meu paciente não deglute. Ou o meu medicamento é via oral, mas a dosagem ela é inexata. Daí, nesse caso, eu tenho que diluir. Ok? E devemos sempre usar a regra de 3. Lembrando, né? Sempre a pergunta terá lá quantos comprimidos eu devo usar, quantas gotas eu devo usar, quantos ml eu devo administrar. Isso daqui vai cair no medicamento via oral. Vamos ao primeiro exemplo, ó. Exemplo 1, né? Medicamento via oral, comprimido não sucado. Então, ó, um paciente deve receber 75 miligramas de Voltaren via oral, então 75 é o que ele tem que receber, é para X. Temos disponível comprimido de 25 miligramas, é o que a gente tem. Ele está dizendo, ó, temos disponível comprimidos. Eu tenho diversos comprimidos, mas cada um deles tem 25 miligramas. E ele te pergunta, ó, quantos comprimidos eu devo administrar, certo? Primeiro, gente, sempre olha via oral, ok? Se é via oral, quer dizer que é por boca. Se ele tá falando quantos comprimidos, eu tenho que fazer o cálculo para comprimido, ok? Então, ó, 75 miligramas vai estar para X comprimidos, tal que 25 miligramas vai estar para 1 comprimido, certo? É o que ele tá falando, ó. Então, 75 para 1 e 25 para X. 25 vezes x é igual a 75 vezes 1, é montar a equação. 25 vezes x vai ser igual a 75, x é igual a 75 dividido por 25, x é igual a 3 comprimidos. Aqui não tem segredo. O comprimido não é sucado, eu vou usar o comprimido inteiro, ok? Agora vamos para o exemplo 2, com o comprimido sucado, tá? Um paciente deve receber, ó, a mesma prescrição. Um paciente deve receber 75 miligramas de Voltaren via oral. 75 é o que ele tem que receber, a via é por boca, né? Temos disponível comprimido de 50 miligramas. Ele pergunta, ó, quantos comprimidos eu tenho que dar? Lembra, comprimido via oral sucado, eu posso quebrar, tá? Então, ó, 75 vai estar para X comprimidos, tal que 50 miligramas vai estar para cada um comprimido. O comprimido é sucado, eu posso quebrar, não tem problema nenhum. É diferente
tá? Da outra conta. A outra conta, se eu tivesse que dar, por exemplo, 70 miligramas, eu teria que diluir aquele comprimido, porque eu não chegaria na dose, ok? Então, ó, 75 tá para 1, 50 tá para x, monta a equação. 50 vezes x é igual a 75 vezes 1, 50 vezes x é igual a 75, x é igual a 75 dividido por 50. E nesse caso, a minha resposta é 1 comprimido e meio, ok? Então, nesse caso, eu teria que pegar um comprimido mais metade de outro. Quantos comprimidos eu teria que usar? Tem perguntas que elas são, como que eu posso falar? Maliciosa, tá? Nesse sentido, porque eles podem perguntar para você quantos comprimidos eu devo usar, né? Quantos comprimidos você vai usar? São 2, mas na verdade a dose que você vai dar é 1,5 comprimidos, né? Um comprimido e meio. Então, preste sempre atenção quando você estiver lendo, né, a pergunta, tá? Exemplo 3, ó. Esse daqui é o que eu falo que a gente tem que tomar cuidado. Eu tô usando o exemplo de Drágia, mas pode ser com comprimido não sucado também, ok? Ó. Um paciente deve receber 3 miligramas de polaramine via oral. Temos disponível Drágia de 6 miligramas. Quantos comprimidos eu devo administrar? Gente, 3 miligramas é a prescrição, 6 miligramas é cada Drágia, tá? E ele pergunta quantos comprimidos eu tenho que dar. Aqui ele tá perguntando em comprimido. Não interessa se o comprimido aqui tá dizendo se tá ou não sucado. Ele tá te perguntando quantos comprimidos. Então, como que você vai fazer? 3 miligramas tá para X comprimidos, 6 miligramas tá para 1 ml, tá? 1 ml não, 1 comprimido, tá, gente? Eu coloquei errado aqui, peraí. Deixa eu corrigir, senão vocês vão me bater depois. E aí vocês vão falar, a professora fez errado, peraí. Perdão aqui, tá? Deixa eu colocar de novo. É porque eu vou aproveitando os slides de um para o outro. Então, ó, 3 miligramas é o comprimido, 6 miligramas não interessa, como eu falei, não, a gente não vai colocar ml aqui, tá? Porque o medicamento é via oral. E aí ele tá perguntando quantos comprimidos eu devo administrar. Aí a gente faz a conta. 6 vai para x, 3 vai para 1. Monta a equação, 6 vezes x é igual a 3 vezes 1. 6 vezes x é igual a 3, né? X é igual a 3 dividido por 6. X vai ser igual a meio comprimido. Nesse caso, a minha resposta seria 0,5 comprimidos. Aí você deve estar me perguntando, mas professora, eu vou ter que obrigatoriamente colocar 0,5 comprimidos, né? Mas você explicou lá atrás que comprimidos, quando é Drágia, a gente não deve quebrar. Obviamente, mas você pode justificar sua resposta. Você pode colocar assim, né? Devo administrar. Quantos comprimidos devo administrar? 0,5 comprimidos. Ou posso, né? Você pode justificar, colocar assim, por ser uma dragem não poder ser quebrada, né? Eu posso também diluir os 6 miligramas para 5 ml, fazer a conta e dar 2,5 ml ao paciente, certo? Via oral. Mas, gente, lembra, a pergunta é o que ele tá te querendo que você responda. E nesse caso, ele tá querendo que você responda meio comprimido via oral, tá? Suspensão ou xarope. Aqui o resultado vai ser em ml, não adianta. Ó, um paciente deve receber 150 miligramas de cefalexina via oral. Temos disponível suspensão de 100 ml contendo 250 miligramas por 5 ml. Quantos ml eu devo administrar? 150 é sua prescrição, contendo 250 miligramas por 5 ml. Esse 100 aqui não existe, tá? Ele é fictício nesse negócio, lembra disso. O que me interessa é o que tá entre essa barra aqui, 250 por 5, e ele pergunta, ó, quantos ml eu devo administrar. Então, 150 tá para x ml, tal que 250 tá para 5 ml. Regra de 3, simples, monta equação, 250 tá para x, 150 tá para 5, ok? 250 vezes x é igual a 750, x vai ser igual a 750 dividido por 250. Isso daqui vai dar 3 ml. Então, no caso de xarope, suspensão, não tem segredo, né? A gente vai fazer para ml mesmo. Ele vai estar perguntando ml, certo? Agora, no caso em pó, medicamento em pó. Eu peguei esse exemplo aqui, ó, do paracetamol em pó. Aqui, gente, também tem que ser em ml. Não tem como fazer de outra forma, tá? Ó, um paciente deve receber 300 miligramas de paracetamol via oral. Temos disponível envelope de 5 gramas contendo 500 miligramas.
quantos ml eu devo administrar. Daí você fala assim, puta merda, mas o envelope é em pó, tá dando, como que eu vou fazer? Lembra da regra de diluição, tá? Então, ó, 300 a sua dosagem, 500 é o que tem dentro do pacote. Esquece os 5 gramas porque ele é fictício aqui. Tá? Ele está dizendo que a embalagem tem, né, o peso é 5 gramas, mas dentro dela tem 500 miligramas. Como que eu vou fazer? Quantos ml? Então, ó, 300 está para X ml, né? 500 está para 5. Dilui isso daqui para 5 ml? Posso. Poderia até diluir para mais, gente. Poderia colocar 10, poderia colocar 20, tá? Já que é o medicamento via oral, ele não me aplica, né, quando é em pó assim, a não ser que seja especificamente dizendo, ó, tem que ser diluído para no máximo 100 ml, entendeu? Aí sim você vai pegar e vai colocar aqui 100 ml. Eu coloquei aqui 5 para vocês entenderem o exemplo, ok? Então, ó, 300 miligramas tá para X ml, tal que 500 miligramas tá para 5 ml. E aí a gente vai pegar e vai fazer a regra de 3, tá? 500 vezes x vai ser igual a 300 vezes 15, né? 500 vezes x é igual a 1.500. X vai ser igual a 1.500 dividido por 500. Isso daqui vai dar 3 ml. Ah, mas eu vou pegar isso daqui, vou diluir para 5 ml e vou dar só 3 ml do medicamento? Sim, você pode rediluir depois. 3 ml seja muito concentrado, eu posso acrescentar água e dar para o meu paciente, tá? É que nem a história da gota de dipirona. Tem gente que toma dipirona pura, eu, né, prefiro. Tem gente que toma dipirona com litro de água. Vai interferir na absorção apenas, tá? De resto, uma vai ser mais rápida, a outra vai ser mais lenta, ok? Mas vai ser absorvido completamente. Agora, a gente vai ver num exemplo de gotas, medicamento via oral. Ó. Um paciente deve receber 500 miligramas de dipirona via oral. Temos disponível frasco de 10 ml contendo 500 miligramas por ml. Quantas gotas eu devo administrar? E aqui você tem que lembrar da regra de gotas. Se você não lembrar da regra de gotas, você não vai conseguir fazer, tá? Tudo está sendo dado em miligramas e em ml. Então, ó, 500 miligramas é o que você tem que dar, né? 500 miligramas por ml seria o que você tem que fazer, né? Que tem que fazer, não, que está disponível, perdão. E quantas gotas você tem que administrar. Lembrando que 500 miligramas está para X gotas, certo? Sendo que 500 miligramas vai estar para 20 gotas. Lembra, a regra diz que uma gota equivale, ou 1 ml equivale a 20 gotas. Então, eu já posso colocar gotas aqui direto. Essas regras, gente, de até 500 miligramas para 5 ml, maior que 500 para 10, né? 20 gotas, 1 ml, 60 microgotas, 1 ml, né? Isso daqui, aquela regrinha, aquela tabelinha que tem lá na primeira apostila do primeiro módulo, né? Vocês têm que decorar. Isso daí ninguém vai dar para vocês, isso daí vai ser levado para o resto da vida, tá? Então, ó, 500 está para X, né? E 500 está para 20. Então, vai ser 500 vezes x, que é igual a 500 vezes 20. 500 vezes x é igual a 10 mil. X vai ser igual a 10 mil dividido por 500, e isso dá 20 gotas. Professora, mas é óbvio que eu vou dar 1 ml. Se fosse por sonda, né? Mesmo assim, você teria que fazer a conta. Tá? Se o problema tá te pedindo em gotas, a gente vai fazer a conta em gotas. Ah, mas e se fosse 1 ml? Eu também teria que fazer a conta. Gente, existe uma coisa muito diferente entre você estar trabalhando e você fazendo o processo seletivo. No processo seletivo, por mais que seja óbvio que uma gota é igual, 1 ml é igual a 20 gotas, você tem que montar a conta, tá? Lá no serviço, você sabe que 1 ml equivale a 20 gotas, então você não vai montar a conta, você já faz de cabeça, mas para passar, você tem que fazer, tá? E montar do jeito que eu estou montando. Agora a gente vai falar das medicações por sonda nasointeral, sonda nasogástrica e GTT, tá? Que é a gastrostomia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: medicação nasointeral. A sonda nasointeral, geralmente, ela é branquinha, tá? Ou ela pode ser realmente transparente. Existem alguns fabricantes que fazem essa sonda transparente. O calibre dela é mais fino do que a sonda nasogástrica, ó, sonda nasogástrica, tá? Qual que é a diferença entre a sonda nasointeral e a sonda nasogástrica? A sonda nasogástrica,
A sonda nasinteral, ela vai ser alojada numa porção do intestino. Então, ela é muito, como que eu posso falar? Ela é muito mais longa, tá? E ela tem uma ponta de chumbo que tem que ser confirmada por raio-x. É diferente. Então, geralmente, quem passa essa sonda, quem pode passar é médico e enfermeiro, ok? Essa sonda aqui, ela geralmente ela é exclusiva para alimentação e para medicação. Existe alguns pacientes que às vezes eles começam a vomitar, o médico pede para que a gente abra essa sonda para drenagem, tá? Não é a ideal, mas pode ocorrer. E olha a fixação, tá, gente? Bem bonitinha, né? Nada de um esparadrapo na testa. Já aqui, ó, a gente tem a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica, a diferença da sonda nasogástrica para a sonda nasinteral é que tem médicos que utilizam essa sonda, né, para fazer medicação e para fazer drenagem. Mas essa sonda aqui, a nasogástrica, geralmente é para esvaziamento gástrico. A gente utiliza-se dela para fazer esvaziamento gástrico, né? Para drenar conteúdo do estômago e assim por diante. Mas pode ser usada para alimentação? Pode. É o ideal? Não, tá? Mas pode ser utilizada. Geralmente o calibre dela ó, é maior, que nem eu falei para vocês, né? Também pode ser orogástrica, pode ser colocada pela boca, tá? Quando, por exemplo, o paciente tem uma fratura de nariz e não pode colocar de jeito nenhum no nariz, ou ele tem um traumatismo craniano, a gente não coloca, né, pelo nariz, porque pode ter uma comunicação e a sua sonda subir, atingir realmente aonde não deveria. Então, essa sonda ela pode ser pela boca, chamada orogástrica, ou pelo nariz, nasogástrica. E como eu falei, pode ser utilizada para drenagem ou pode ser utilizada para alimentação e também, né, em último caso, alimentação e para fazer medicamentos, tá? Ela é muito comum, por exemplo, em paciente que teve intoxicação exógena, tentou se matar e coisas desse tipo. A gente acaba fazendo carvão ativado por aqui, a lavagem gástrica, tá? Também por aqui. E a gente tem a gastrostomia, né, que é colocada geralmente por incisão cirúrgica, é um botão que é colocado aqui, que vai direto no estômago, e a alimentação é feita, né, por aqui. A gente tem um lock, que é uma... Gente, só para finalizar então aqui a parte da gastrostomia, eu quero que vocês entendam uma coisa. A gastrostomia ela é indicada para paciente que tem, por exemplo, dificuldade para deglutir, né? Para paciente que tem câncer na garganta, câncer no esôfago, que impossibilita a passagem, por exemplo, de uma sonda nasointeral, câncer até mesmo no estômago em fase inicial, né? E quando é impossível fazer a gastrostomia, o médico ele pode optar pela NPP, que é uma dieta diretamente na corrente sanguínea, ou pegar uma porção mais baixa, né, do intestino delgado para fazer a alimentação direta ali. Mas aí é outros 500, tá? A gente tá falando então só da gastrostomia, então a gente vai dar continuidade. Medicações por sonda, geralmente elas são feitas por seringa de 20, né, em adulto. A gente dilui porque o volume ele possibilita a injeção, né, de 20 ml para um medicamento diluído para 20 ml, mas quando eu tô falando de criança, a gente tem que reduzir esse volume, então a seringa a gente não vai usar uma seringa de 20, a gente vai usar uma seringa de 5, uma seringa de 10, porque o volume ele é menor, tá? Uma outra coisa que é muito importante é esse objeto aqui, o grau epistilo, né? Ou também chamado de almofariz, né? E pistilo. Na minha época, em 1992, isso daqui era chamado de macerador de comprimido, tá? Mas hoje ele tem esse nome, grau epistilo ou almofariz, né? E pistilo. Isso daí fica por conta de vocês, tá? Uma coisa que eu não falei, que tem que falar, toda vez que você utilizar isso daqui, você tem que lavar, né, e deixar limpo para o uso da outra pessoa. Lava-se bem, porque se tiver aqui vestígios de medicamentos de outro, né, a gente pode fazer reação cruzada de medicamento. Exemplo 7, né? Então vamos lá, medicamento por sonda. Quando é gota, gente, não tem segredo. Medicamentos em gotas, ele já está em líquido. Então, na verdade, eu só tenho que determinar, né, a gotas, mesmo se for por via nasogástrica, nasointeral, por GTT ou via oral, tá? A regra segue a mesma. Então, ó, 500 por ml, só que ele quer saber o número de gotas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 500 miligramas é igual a X gotas, 500 miligramas vai estar para 20 gotas, que é igual a 1 ml, certo? Faço aí a regra de 3. 500 vezes x é igual a 500 vezes 20.
500 vezes x é igual a 10.000, x é igual a 10.000 dividido por 500, e isso daí dá 20 gotas. Então, nesse caso, para fazer por sonda nasointeral, eu pegaria um copinho, pingaria 20 gotas, colocaria um pouquinho de água, como a gente faz, né, normalmente, aspiro com uma seringa e injeto na sonda, tá bom? Já a sonda nasointeral, a gente vai usar aqui um exemplo líquido também, só que agora, ó, a mesma prescrição, né? Perdão, só muda aqui a miligramagem que o paciente tem que receber, mas agora o médico quer em ml, ó. Um paciente deve receber 700 miligramas de dipirona por sonda nasointeral. Temos disponível aí frasco de 10 ml, contendo, né, 500 miligramas por ml. Quantos ml eu tenho que administrar nesse paciente? A mesma coisa, só que agora eu faço para ml e não mais gota. Então, 700 miligramas vai estar para x ml, tal que 500 miligramas está para 1 ml. X vai ser igual, então, né, a 500. X vezes 500 é igual a 700 vezes 1. 500 vai ser igual... 500 vezes x é igual a 700, x é igual a 700 dividido por 500, e isso dá 1,4 ml. Como que eu vou tirar 1,4 ml do meu frasco, né? Ou eu transformo 1,4 ml em gotas para poder contar corretamente, ou eu posso pegar uma agulha e uma seringa, uma vez que já vai ser injetado, e aspirar somente 1,4 ml daquele frasco, tá? E depois completar com água e injetar no paciente. Lembrando que eu não injeto com agulha, né? Eu tiro a agulha, tá? Que é na sonda. Exemplo 9, né? Uma gastrostomia, um medicamento em pó, né? Uma criança deve receber 100 miligramas de norfloxacino, né, por sonda gástrica. Temos disponível comprimido de 400 miligramas. Quanto que eu devo administrar? Percebam que aqui, ó, é 100 miligramas a dosagem de norfloxacino e só tem comprimido, gente. Comprimido, a gente tem que lembrar da regra de diluição, né? Até 500 miligramas, 5 ml, maior que 501, 10 ml, tá? E ele pergunta quanto eu devo administrar. Ele não tá perguntando em comprimidos, tá? Ele tá te perguntando, mesmo porque se fosse em comprimidos, você não ia colocar aqui, né? Por exemplo, 1/4, porque daí você teria, para dar, você teria que dar 1/4, né? Mas como que você vai fazer? Ele não está dizendo para você que o comprimido é sucado, ele não está dizendo para você que não é um comprimido não sucado. Então, nesse caso, já considerando que é por gastro, eu vou fazer a regra da diluição. Então, eu vou pegar esse comprimido de norfloxacino, fazer 100 miligramas para x ml e 400 miligramas para 5. E vou fazer a regra, né, de 3, aplicando aqui a equação. 400 vezes x vai ser igual a 100 vezes 5. 400 vezes x é igual a 500, x vai ser igual a 500 dividido por 400, e isso dá 1,25 ml. Então, você vai pegar o comprimido, né, vai macerar, vai colocar 5 ml, fazer a conta e tirar de lá 1,25 ml, certo? Agora vamos para outro exemplo aqui de gastrostomia, né? Com pó também, tá? Só que agora é cápsula, ó. Um paciente deve receber 800 miligramas de cefalexina por gastrostomia. Temos disponível cápsula contendo 500 miligramas. Quanto que eu devo administrar? A mesma coisa. Só que aqui eu quero que vocês percebam que a dose é maior do que o meu disponível. Então, eu, Silvia, o que que eu vou fazer, tá? E sempre fiz isso e eu recomendo vocês a fazerem. Quando você for administrar, 800 miligramas vai estar para x ml, tal que 1.000 miligramas vai estar para 10 ml. Professora, de onde você tirou 1.000? Eu vou colocar uma justificativa aqui na minha conta falando como a minha dose a ser administrada é maior do que a minha dose disponível, eu vou utilizar 2 comprimidos. Ou você pode escrever aqui na frente 2 comprimidos, tá? 1.000 miligramas, que vai estar para 10 ml. Regra de 3, monta a equação. 1.000 vezes x é igual a 800 vezes 10. 1.000 vezes x é igual a 8.000, x é igual a 8.000 dividido por 1.000, x vai ser igual a 8 ml. Então, nesse paciente, usando 2 comprimidos que foram diluídos para 10 ml, eu vou usar 8 ml. Então, assim, gente, viram que não é difícil, né? É mais uma questão de entender com o que você está lidando. Se é com gastro, é para ml, né? Depende muito da via que você está fazendo e da pergunta, o que ele está te perguntando, tá? Nosso exemplo 11, né, suspensão ou xarope. Aqui a gente tem, ó, um paciente, a suspensão, ó, vou deixar bem claro, suspensão, xarope, dipirona, gotas, perdão, tá? Elas não mudam a realização delas, né, a forma de administração não vai mudar, né, se é via oral ou por sonda, porque elas são medicamentos que estão em líquido. Então, a conta vai ser a mesma, mas quando eu tô falando de comprimido, muda, tá, gente? Então, ó,
Um paciente deve receber 300 miligramas de cefalexina por sonda nasointeral. Temos disponível suspensão de 100, contendo 250 miligramas por 5 ml. Quantos ml eu devo administrar? Né? 300 é a sua dosagem, 250 miligramas para 5, né? Quantos ml? Então, 300 para X, 250 para 5. Regra de 3, aplicando a equação, 250 vezes X é igual a 300 vezes 5, 250 vezes X é igual a 1.500, X vai ser igual a 1.500 dividido por 250 e isso vai dar 6 ml. Então, para cumprir a minha prescrição, eu preciso de 6 ml. Viram que não é difícil, né? Eu acredito que sim. Por hoje é isso. Vocês vão fazer aí os exercícios que eu vou propor no grupo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, porque é a última vez que a gente vai falar disso. Se tiver dúvida em relação à matéria, me chama, tá? Daí eu tento resolver com vocês, ok? Beijo, fiquem com Deus.